Boa noite. Veja como o resultado das eleições repercutiu no Legislativo de Passo Fundo. O povo deu o recado para esses bandidos ladrão nas urnas que não cabe mais, nós não precisamos mais de mídia para se eleger. Nós consideramos a candidatura de Bolsonaro e aquilo que ele representa algo extremamente perigoso para a democracia brasileira. Implementação do método APAC é discutida em audiência pública. A ideia é recuperar pessoas com penas privativas de liberdade e reintegrá-las ao convívio social, de forma humanizada e com autodisciplina. Estas e outras informações a partir de agora no canal da comunidade. Com 55% dos votos válidos, Jair Messias Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil. No Rio Grande do Sul, o representante do PSL conquistou 63% da preferência. Mas os gaúchos também foram às urnas para escolher o próximo governador e, com a diferença de 7 pontos percentuais, Eduardo Leite vai comandar o estado. O resultado, é claro, repercutiu no Legislativo de Passo Fundo. Um dos maiores defensores do presidente eleito era Renato Tchequer. Com vídeos nas redes sociais e discursos entusiasmados, mais uma vez ele ocupou a tribuna para enaltecer a sua escolha. De acordo com o parlamentar, o resultado das urnas mostra que os brasileiros apostam na mudança e querem acabar com a corrupção. Eu estou com 45 anos de idade e eu não tenho como dizer que o presidente tal foi um exemplo. Tudo sem vergonha, tudo corrupto. Todos roubaram o dinheiro do povo. Hoje falta dinheiro para tudo, principalmente para a nossa saúde, que a população tanto quer, pelo menos uma saúde do bom. O que eu quero dizer é o seguinte, que estamos vivendo uma nova era. O povo deu o recado para esses bandidos ladrão nas urnas, que não cabe mais. Nós não precisamos mais de mídia para se eleger. Televisão não elege mais ninguém, nós temos o WhatsApp, nós temos o Facebook, foi o que aconteceu com o Bolsonaro. Hoje nós estamos comemorando, o Rio Grande do Sul votou 63% em Bolsonaro, a cidade de Passo Fundo, onde esse vereador fez a moção repudiando o bandido do Lula entrar naquele momento, nós fizemos 67% dos votos. Então isso aqui me deixa eu orgulhoso de ser político dessa cidade. O povo entendeu a mensagem e vamos acreditar nessa nova esperança que o Bolsonaro vai mudar, e eu acredito que vai mudar e mudar bastante. Não se aliou com bandido nenhum, com partido nenhum, não prometeu cargo para ninguém, só aí já a gente sabe que ele vai fazer uma grande reciclagem, uma política nova, política do bem. O que é política do bem? Não é ver que partido é o sujeito, o que partido foi, o que partido vai ser. Política do bem é acreditar em político que não roube, político que é comprometido com o povo, indiferente de partido. Roberto Gabriel Tozon revelou que o eleito não era o seu candidato, mas diante da situação atual não havia outra escolha. O parlamentar acredita que o Brasil tem muito a melhorar e espera que Jair Bolsonaro cumpra suas promessas. Talvez em outro cenário eu teria outro candidato, né? Que não o Jair Bolsonaro, nunca foi a minha primeira opção. Mas se tornou a minha única opção frente ao cenário que a gente vive e a questões ideológicas que eu acredito. Acho que o Brasil vai ter muito a melhorar, principalmente nas questões políticas econômicas, mais liberais, fugindo daquela social-democracia muito protecionista, com falta de investimento em desenvolvimento de tecnologia e pesquisa, que é o que a gente precisa para realmente proteger a nossa indústria nacional, o nosso comércio. A única saída é você investir, né, para não ficar parado no tempo. Temos um exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos com o Donald Trump, que era o alvo do establishment americano e que os resultados estão sendo apresentados agora nesses últimos 12 meses, aí, 18 meses, acredito, da eleição dele. Espero que o Brasil siga o mesmo caminho com o Jair Bolsonaro, e se por acaso o presidente não vir a fazer o que prometeu ou não vir a cumprir com as suas palavras, nós não somos apaixonados, eu não sou um apaixonado político, com certeza irei cobrá-lo, como cobrei com Aécio Neves, que não veio a se eleger,
mas que foi indiciado por diversos crimes de corrupção e que eu falo que votei e nunca mais vou votar, né? E o condeno por isso. Jamais vou morrer abraçado nas minhas ideias. Já Alex Necker lamentou o resultado das eleições. O comunista parabenizou Fernando Haddad e Manuela Dávila pela campanha e afirmou que será oposição ao governo de Bolsonaro, lutando contra o que ele chama de retrocesso. Nós consideramos a candidatura de Bolsonaro e aquilo que ele representa algo extremamente perigoso para a democracia brasileira e também para os trabalhadores e trabalhadoras. Os compromissos dele assumidos, os poucos que ele publicizou, são compromissos danosos para a população brasileira. Privatizações, redução de direitos, retirada de direitos dos trabalhadores, manutenção da reforma trabalhista. Agora já se fala em fazer uma reforma da Previdência muito pior do que essa que está atualmente no Congresso Nacional, mas é óbvio que nós precisamos reconhecer que a vitória aconteceu, a maioria da população brasileira que compareceu às urnas e efetivamente fez o seu voto, depositou o voto no candidato que ganhou. Nós temos que respeitar esse resultado, mas eu, desde já, digo que sigo na luta pela manutenção dos direitos do povo brasileiro. Acho que nós erramos, nós brasileiros, nós escolhemos uma opção errada nesse momento, ela tem que ser respeitada porque é a decisão das urnas, mas eu sigo na defesa daquilo que eu acredito. Trazendo para a esfera estadual, Matheus Wesp comemorou a vitória de Eduardo Leite. O representante do PSDB foi eleito deputado estadual e fez campanha para o novo governador. Ele acredita que Sartori assumiu o Rio Grande do Sul há 4 anos sem um projeto concreto, o que agora diferencia o seu candidato. É uma vitória de todos os gaúchos, uma vitória da esperança, uma vitória da renovação, uma vitória daqueles que compreenderam que o Estado precisa de uma mudança, de uma nova experiência política, de uma nova plataforma econômica, e que precisa de um novo gás, diríamos assim, porque muito embora o governador Sartori tenha cometido muitos acertos, nós sabemos que ele deixou de cometer tantos outros acertos que poderia ter feito, caso tivesse um pouco mais de ímpeto, um pouco mais de desempenho, e talvez isso se dê também, não é uma crítica ao governador na sua pessoa, é uma excelente pessoa, mas se dê pela falta de consistência de um projeto de governo do próprio MDB, porque afinal ganharam a eleição em 2014 quase que assim, diríamos, de surpresa, que a candidata Ana Amélia Lemos nos últimos dias foi perdendo capital político, foi desidratando, como falamos na linguagem eleitoral, e, consequentemente, a virada do governador Sartori ocorreu nos últimos dias. Talvez até o governo adentrou no primeiro ano sem um projeto consolidado, sem uma ideia de como deveria trabalhar o Rio Grande do Sul, e isso foi sendo modificado, foi sendo pensado ao longo do mandato, o que é ruim, porque a gente espera que o governador já entre com um projeto de trabalho, e exatamente é isso que o Eduardo Leite deixou bem claro nessa eleição, já ter um projeto de trabalho, tanto que hoje, pela manhã, afirmou que não haverá descanso, inclusive para mim também, que fui eleito deputado, não há férias, não há descanso, não há momento para euforia, é momento de muita responsabilidade, e começar desde já esse período de transição para modificar os quadros políticos e colocar o Rio Grande do Sul no lugar que nós queremos, entre os maiores estados da federação. Representante do partido derrotado nas urnas, Paulo Necle fez questão de comentar a trajetória de José Ivo Sartori. Ele disse ainda que em janeiro o estado vai voltar à estaca zero e tem receio que o eleito não dê continuidade ao trabalho que estava sendo feito. O estado do Rio Grande do Sul perdeu uma grande oportunidade de dar uma chance para que o atual governador Sartori continuasse o seu trabalho, que ele está botando o trem nos trilhos, né? Mesmo estado numa penúria financeira que se encontra, mas infelizmente, o povo entendeu o contrário. Volto a repetir, a partir do dia 1º de janeiro, o estado do Rio Grande do Sul volta à estaca zero. Estaca zero. Até o governador eleito pegar a máquina administrativa, leva no mínimo 1 ano. Fica faltando 3 anos. Dali 1 ano tem eleição municipal. Fica faltando 2 anos. Trabalha 1 ano e vem a eleição estadual de novo.
Então, o Estado do Rio Grande do Sul é uma tradição, não repete governador, mas repito, perdemos uma grande oportunidade, porque as negociações entre o governo estadual atual e o governo federal só faltava assinar. E agora, lamentavelmente, acho que volta a estaca zero. Mas cabe a nós, povo rio-grandense, povo gaúcho, torcer que o futuro governador consiga cumprir as promessas que ele fez. Acontece amanhã na Câmara de Vereadores uma sessão solene em homenagem aos 90 anos da Escola Estadual Joaquim Fagundes dos Reis. A solenidade, proposta pelo vereador Aristeu Dalalana, inicia às 14h no plenário 7 de agosto. Toda a comunidade está convidada a participar do ato que vai destacar a importância do educandário para o nosso município. E no segundo bloco, todos os detalhes sobre a audiência pública que debateu a implementação do método APAC. Eu amamento. Eu amamento. Eu amamento sempre. Eu também amamento. Quem incentiva também amamenta. Por isso é importante formar parcerias e criar um ambiente favorável para que as mães amamentem seus filhos até os 2 anos de idade ou mais, sendo de forma exclusiva nos 6 primeiros meses de vida. Amamentar, ninguém pode fazer por você. Todos podem fazer junto com você. A Biblioteca Municipal Arno Vilnis, que possui um acervo de aproximadamente 17.300 exemplares. São livros de literatura estrangeira e brasileira, infantil, espírita, autoajuda, poesia e obras de autores passofundenses, além de revistas e jornais locais. Aqui também tem uma sala de informática que disponibiliza acesso à internet de forma gratuita. Atualmente conta com 4.000 associados que podem fazer pesquisa e retirar livros. Para se associar, são necessários comprovante de residência e documento pessoal. A Biblioteca Pública está localizada na Rua Moron, aos fundos do Teatro Municipal, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas ao meio-dia e à tarde, entre 1h30 e 5h30. Aos sábados, ela abre somente na parte da manhã, das 8 ao meio-dia. Informações pelo número 3311 1128. Cerca de 70% dos brasileiros que cumprem pena nos presídios, ao terem a liberdade concedida, voltaram a cometer crimes. Esse índice mostra que o sistema convencional não vence a violência e que o Estado precisa trabalhar alternativas para ampliar a ressocialização e, consequentemente, a defesa de todos. Assim, a Câmara de Vereadores foi palco de mais um importante debate. O plenário da Casa do Povo sediou uma audiência pública para tratar da implementação do método APAC em Passo Fundo. Saiba mais na reportagem. APAC significa Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. A ideia é recuperar pessoas com penas privativas de liberdade e reintegrá-las ao convívio social, de forma humanizada e com autodisciplina. Ela foi criada em São Paulo na década de 70 através de um grupo de voluntários. E hoje, 7 estados utilizam o sistema. No Rio Grande do Sul, a primeira unidade deve ser inaugurada na capital. Nós estamos, então, costurando, né, via convênios que já estão firmados, né, com o Estado do Rio Grande do Sul, com o Poder Judiciário e o Ministério Público. Esses convênios já foram firmados. E agora nós devemos colocar a primeira unidade em funcionamento em Porto Alegre no mês de dezembro desse ano. O prédio está sendo construído lá, está sendo reformado, adaptado para isso. Nós agora vamos, dentro da cronologia da implantação,
Nós vamos levar 2 presos lá de Porto Alegre para a PAC de Barracão, no estado do Paraná. Eles vão ficar 1 mês lá fazendo treinamento. E quando eles retornarem para Porto Alegre, nós vamos então abrir ali a primeira unidade, né? Em 3 Passos, a iniciativa já está adiantada. Um grupo de trabalho foi formado e prioriza o trabalho de conscientização nas escolas para evitar o crime. Rudinei é o responsável da APAC na cidade vizinha. Estavam descendo crianças no rio. E eles tiraram a primeira, tiraram a segunda, e daqui a pouco alguém disse, não basta tirar as crianças do rio, nós temos que ver quem as está jogando. E essa é a pergunta que a APAC faz hoje. Toda política de segurança pública que combate o crime, que a gente apoia e que precisa existir, ela tem que fazer essa pergunta, de onde é que está vindo esse povo? Sabendo que 60% do pessoal que está no presídio central, por exemplo, são jovens, de 18 a 34 anos. E de onde é que saem esses jovens? Eles estão saindo de casa nessa idade, estão saindo da escola, estão caindo diretamente no mundo do crime. Então, em 3 Passos, nós temos essa preocupação, nós temos esta reflexão organizada, feita nas escolas, buscando a prevenção da criminalidade. Esta é uma metodologia de eficácia comprovada, que reduz custos e possibilita menor emprego de efetivo. Conforme dados apresentados na audiência, a média brasileira de reincidência no modelo tradicional é superior às APACs. Quem se envolve nisso o faz por vários princípios pessoais, mas o principal motivo é segurança pública, né? Porque é muito mais interessante para uma sociedade, para um Estado, investir num método que custa muito menos e recupera muito mais, do que investir somente no método tradicional, que custa caro e que, infelizmente, não tem conseguido recuperar numa proporção que se possa dizer boa, né? Porque enquanto numa PAC, aproximadamente de cada 10, 7 ou 8 voltam para a sociedade recuperados, no método tradicional essa proporção é o inverso, de cada 10, 7 mais ou menos, né, 70%, já nas primeiras semanas de liberdade voltam a cometer crimes e voltam para o sistema prisional. Hoje contamos com mais de 1.000 presos na comarca de Passo Fundo, é um número bastante alto, uma cidade de 200 mil habitantes aproximadamente, né? E faz com que a gente tenha um pingo de esperança agora de que o modelo APAC ele é totalmente diferente, ele tem uma autodisciplina, ele faz com que aquela pessoa que acaba entrando nesse modelo de cumprimento de pena, ele mesmo começa a perceber as vantagens que tem no quesito de organizar sua vida, organizar sua rotina, e tanto que muitos dizem que o local que o preso menos fica num modelo APAC é dentro da própria cela. Ele está envolvido diariamente com atividades. Para a gente ter uma ideia, a vida de um apenado na APAC começa às 6 da manhã. E ele tem, inclusive, a disciplina e o dever de arrumar a sua própria cama dentro do modelo já metodológico, né, que prevê o modelo APAC. Então, é altamente regrado. Isso faz com que a pessoa comece, então, a ter um senso de disciplina na sua própria vida. São pessoas selecionadas, não é qualquer preso. E outro que é muito importante, as pessoas às vezes acham que isso aí é para diminuir a pena. Não, ele cumpre a sua pena integralmente. Então, se apenas ele sai um depósito de presos que existe hoje nos presídios tradicionais e vai para um projeto onde ele envolve a família, importantíssimo, a espiritualidade, o trabalho. Então, ou seja, das 5, 6 horas da manhã até as 10 da noite, essas pessoas estão ocupadas e progredindo. E por que é uma das melhores coisas? Eles não fogem disso, porque se eles fugirem, eles retornam ao sistema prisional antigo. E isso eles não querem. Mas, afinal de contas, o que precisa para a implementação de uma APAC em nossa cidade? O procurador também trouxe estas informações. Uma associação constituída, bom, aí tem que se buscar um imóvel, né, que pode ser um imóvel que já exista, ou do município, ou do estado, né, para adaptar, né, treinar voluntários, fazer algumas contratações que são custeadas com dinheiro que o estado repassa para a associação, como está acontecendo lá em Porto Alegre, e aí colocar em funcionamento, né? Essa metodologia ela está muito bem programada, né? Uma ordem cronológica muito ajustada, né? Tem ali tudo que a gente precisa fazer.
O presidente do Conselho da Comunidade do Sistema Penitenciário acredita na recuperação daqueles que cometem crimes. Para ele, todo homem é maior que o seu erro. Já fazem mais de 8 anos que eu estou lá trabalhando, enfim, tentando fazer algumas iniciativas junto com o grupo do Conselho da Comunidade. E se a gente não acredita nisso, a gente não tem mais por que ir lá. Sabemos que é totalmente assim complicado fazer qualquer tipo de abordagem ou implementação de alguns projetos, mas que se não forem tentados, acaba que a gente não... é melhor pecar por tentar do que pecar por não ter feito nada. E na questão de que assim, a gente está num tempo que está muito desacreditado o próprio ser humano, né? E eu tenho uma frase muito bonita do Papa Francisco que ele diz assim: não há santo sem passado, né, e nem pecador sem futuro. Então, se a gente acredita nisso, a gente acredita na essência do ser humano. Ninguém é totalmente mal, ninguém é totalmente ruim. Todos nós temos esses dois, como alguns dizem, né, lobos internos. A gente precisa cultivar esses lobos. Qual ganha? O mal ou o bom? Aquele que eu cultivo. Eu só consigo cultivar alguma coisa se alguém me ensina ou alguém me ajuda ou junto com o outro. Sozinho, muitas vezes a gente não aprende nada. Cada preso que sai do crime é um preso a menos que vai me assaltar na rua, né? Então essa é a ideia. Mesmo que a pessoa tenha as suas ideias sobre esse tema carcerário, que é sempre muito complicado, é importante que ela entenda que recuperar alguém ou oportunizar a recuperação é tirar um revólver da rua, né? Defendida por diferentes setores ligados à segurança pública como uma forma de provocar mudanças no sistema prisional, a APAC conta com o encorajamento de várias instituições para ganhar terreno no Rio Grande do Sul. Em Passo Fundo, a Câmara de Vereadores também está envolvida. Debatemos ano passado, na Frente de Segurança, a questão da construção do presídio, né? Então agora a Câmara de Vereadores, através da Frente Parlamentar e da Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos, promove essa audiência pública para viabilizar esse projeto, o projeto do Ministério Público, que vai coordenar através da SUSEP também, através da Justiça Federal, através das entidades ligadas aos apenados. E a Câmara de Vereadores é esse parceiro que vai proporcionar essa audiência pública e dar esse pontapé inicial nesse projeto. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite.